Olá! Quando o cinema foi inventado, os pioneiros dessa arte nunca imaginaram que aquela aventura se transformaria numa grande indústria. E muito menos que aquela descoberta seria ensinada nas escolas. Pois no Curta TV de hoje, a gente vai falar sobre os cursos de cinema que têm formado várias gerações de realizadores. No final do programa, você vai assistir a um filme produzido especialmente pra gente por alunos que estudam na Escola de Cinema de Santo Antônio de los Baños, em Cuba. Muito chique, né? Tudo isso no Curta que começa agora. A PUC foi uma das primeiras universidades do país a ter um curso de cinema. No começo da década de 60, a unidade de Belo Horizonte contava com sua primeira turma de cinema. Hoje, a Universidade Católica tem cursos na área de audiovisual espalhados por todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, o núcleo da PUC está formando novas gerações de cineastas. Alguns deles já saem de lá com filmes premiados em festivais. Os alunos da PUC Rio produzem entre 14 e 15 curtas por ano. Em 2005, o curso de cinema foi implantado na PUC. Nessa especialização, vamos dizer assim, você tem todas as, vamos dizer, as áreas como roteiro, edição, direção de fotografia, né? Tem as, vamos dizer assim, história cinema mundial, história cinema brasileiro. Então tem todas essas matérias que englobam áreas do cinema. Mais ou menos no sexto e sétimo período você tem duas cadeiras que são bastante interessantes, que são projeto de filme 1, quando os alunos fazem documentários, né? E projeto de filme 2, quando os alunos fazem curtas de ficção. A cadeira de projeto filme 2 é a cadeira que eu oriento. E aí eles têm que fazer para a própria turma uma apresentação, uma espécie de um pitch, onde eles vão defender a ideia daquele filme que eles estão pretendendo fazer. E aí eles mesmos votam nos 4 melhores roteiros, projetos. E a partir daí, esse vencedor, de uma certa forma, né, ele vai ter uma relação muito mais, vamos dizer, séria. Por quê? Porque a PUC, ela fomenta. Então, o que acontece? Há um contrato e aí os realizadores vão montar suas equipes. Iniciar missão 2. No Escuro conta a história do Dudu, de um menino que vive no mundo da lua, literalmente, assim, ele adora brincar de espaço, brincar de galáxias e tal. E ele tem 6 anos de idade. Os psicólogos falam isso, né? É um lugar híbrido, né? Você não sabe se... Você confunde o que é real e o que é imaginário, e aí na hora de dormir fica tudo muito confuso, né? Então ele brinca o dia inteiro de imaginação. E aí quando ele vai dormir, ele imagina coisas, né? Ou não sabe se tá imaginando, não tá. Eu já entrei na PUC já para fazer cinema, porque você pode, aqui você começa fazendo 2 anos de comunicação e quando chega no 4º período você escolhe a sua habilitação. E acabou que dá uma certa vantagem, né? Porque você vai desde o primeiro período procurando quem são os professores que tem mais a ver com a sua área, você leva mais a sério os trabalhos que te põem com uma câmera na mão, enfim, você fica mais ligado assim, no que vai fazer. E eu acho que a faculdade me ajudou em me estimular a realmente estudar e a querer aprender mais sobre essa área, e contribuiu muito também para poder conhecer sobre as outras áreas de cinema e até outras áreas de comunicação que ajudam muito, assim, porque quanto mais informação você tiver sobre a sociedade, ainda mais em termos de comunicação, é mais fácil você conseguir fazer um filme, assim, porque você está fazendo um filme que é um ponto de vista sobre alguma coisa.
do amigo da minha namorada, eu escutei uma história de um refugiado político cubano que morava aqui no Brasil. Tinha uma história bem mirabolante da inserção dele aqui no Brasil. Aí eu comecei a estudar um pouco sobre os refugiados políticos no mundo e aqui no Brasil também. Aí eu escrevi um argumento bem documental, baseado na vida desse cara chamado Alexei. E o projeto passou. Aí eu chamei o Alan, que também ajudou, que é co-diretor também do filme. E a gente chamou também outra pessoa para fazer um roteiro mais objetivo, que ele estava muito documental, até porque eu já conheci o cara, estava muito envolvido com ele, e também porque a gente teve a ideia de usar ele como ator do filme, como protagonista. Então a gente reescreveu o roteiro e a gente conseguiu fazer o filme. O Achados da Web de hoje traz o primeiro filme da grande produtora de animação Pixar, que mudou a história do gênero no mundo. O curta Luxo Júnior foi dirigido por John Lasseter, enquanto ele ainda estudava na CalArts, uma das mais prestigiadas escolas de animação do planeta, criada pelo mestre Walt Disney. A CalArts teve alunos ilustres como a turma da Pixar e Tim Burton. É impossível falar de escolas de cinema aqui no Rio sem mencionar a Faculdade de Cinema da UF, em Niterói. Ela tem no seu currículo alunos com filmes premiados pelo mundo. Um dos mais famosos é o curta Um Sol Alaranjado, de Eduardo Valente, que venceu a categoria de curtas universitários em Cannes. A gente conversou com o professor Tonico Amâncio e com alunos da UF para saber como é que se aprende cinema por lá. A produção de curta-metragem está acessível a todo mundo, qualquer pessoa pode fazer. Está fazendo a gente repensar o papel da universidade nisso. O que está claro é que a universidade é o lugar da tradição da linguagem cinematográfica, a origem desses desdobramentos todos, e também o lugar da reflexão, da experimentação de uma maneira mais sistemática. Então, acho que a universidade, enquanto instituição, é o lugar da sistematização, da reflexão, da produção sobre curta-metragem. Essa é a diferença para quem faz. Então aqui você tem todo um programa, né? Você tem toda uma ideia de refletir sobre a história, analisar a história, refletir sobre os teóricos, trabalhar melhor a prática. Então você tem todo um cuidado para que essa prática seja respaldada por uma reflexão. Todo ano, a aula de edição e montagem tem que fazer um vídeo para depois ser montado, né? A gente tem que produzir e montar. E a professora dá tipo um tema e você tem que fazer o trabalho baseado nisso. E o nosso trabalho desse ano, o tema era cordel. Então nós pegamos um cordel de Patativa, da Saré, e fizemos um roteiro e adaptamos ele com curta. E na nossa produção a gente resolveu, assim, em vez de separar uma coisa mais fechada, assim, uma pessoa vai dirigir, outra vai fazer arte, a gente decidiu que o melhor era todo mundo dar opinião em tudo, né? A gente fazia enquanto pegava um grupo pequeno e continuava pequeno. É que você, ao longo da faculdade, você vai identificando quais pessoas com as quais você consegue trabalhar melhor. Vão se formando meio que grupos que vão aprendendo a interagir melhor. Aquelas pessoas têm ideias mais afins. E as pessoas acabam passando por um processo de eliminar os seus próprios egos. Você para de pensar em eu quero pôr a minha ideia e você aprende a abrir mão da sua ideia e reconhecer quando a ideia do outro é melhor do que a sua. E a gente acaba, cada um, assim, com o tempo, vai meio que descobrindo sua especialização. No meu caso, eu descobri que tenho muita afinidade com a parte de edição. E direção também, que eu gosto muito. Prepare-se para encrencar. Eu? É isso mesmo. Pensou que eu ia deixar barato, Zui? Tolinho. Agora você vai ter o que merece. Atacar!
filme chamado X-Tudo, e o filme conta não a história de um cara que ele é um vendedor de uma barraca de X-Tudo e que um belo dia, uma bela noite, coisas estranhas começam a acontecer na barraquinha dele e depois no caminho dele ele volta para casa. E o mais marcante do filme é exatamente a relação estética, que é bem inspirada na questão do surrealismo e uma espécie de uma experimentação mesmo na linguagem, e que é uma coisa que eu venho praticando desde o começo da faculdade, assim, uma coisa que eu tive contato nas primeiras disciplinas e que eu fui desenvolvendo, e cada vez que tem algum projeto, alguma oportunidade de fazer alguma produção pela UF, até por fora mesmo também, a proposta é de ver até onde vai essa linguagem cinematográfica que a gente tanto estuda, que a gente tanto aprende qual é o certo e o errado, e até onde que a gente pode ultrapassar isso e ir além do clássico narrativo e além do padrão, daquilo que a gente está acostumado tradicionalmente. Assim. Desde pequeno eu tive vontade de fazer cinema. Quando em 2006 eu pensei em prestar vestibular para a Universidade Federal Fluminense. No segundo semestre desenvolvi o roteiro de Doce de Coco, e na época eu tive muito apoio do professor orientador da disciplina de roteiro, Tonico Amâncio, que leu, que disse que dava uma boa história, que eu deveria levar adiante. Quando eu fiquei próximo de me formar, eu voltei atrás e fiz o projeto acontecer. Diana? Senhora? Quando tu for levar roupa, que eu tô indo com Maria. Pode deixar que eu levo. Beijo, tia Maria. Deus te abençoe, minha filha. Doce de Coco é uma história de uma família do interior do Ceará que trabalham em conjunto com produção de cocadas caseiras. É uma história que fala sobre crescimento, sobre superação, sobre dificuldades, sobre sonhos e também sobre a ausência dos sonhos. Então a imagem que eu tinha de cinema, ainda mais um filme que eu queria fazer na zona rural, que tinha muito espaço aberto, eu pensei que ficaria bonito num filme que tivesse um visual 2:3:5. Eu também fiz muito estudo de filmes clássicos que eram decupados para 2:3:5 para entender um pouco como eles iam aproveitar bem o espaço e o posicionamento dos personagens. A gente reuniu pessoas que estivessem interessadas em fazer o projeto e graças a Deus a gente conseguiu um impulso inicial quando o filme foi aprovado no edital de cinema do Ceará. E através desse edital a gente pôde correr atrás do restante do orçamento para poder viabilizar essa produção, porque é uma produção que foi feita no interior do Ceará, a gente teve que levar a equipe para lá. Para você ter uma ideia, metade do filme praticamente se passa numa cena no Rio, então para fazer essa cena até foi uma coisa difícil, que tinha um trilho que a gente montou na água, dentro do rio, então exigia um mínimo de pré-produção para poder isso acontecer, né? A UF, no caso, em relação à nossa experiência de universitário que foi levada para o filme, a UF foi muito boa, porque o curso de cinema da UF é um curso muito mais voltado para o lado teórico, o que enriqueceu muito a nossa forma de pensar em termos de cinema. Vamos fazer assim, primeiro vai você, depois vou eu. Se tu ganhar, eu levo a roupa para você. Se tu ganhar? Aí tu me dá um beijo. Quê? Eu não, tá doido? Daqui a pouco o Curta TV continua falando de cinema que se aprende na escola. Você vai ver o depoimento de quem já estudou fora do Brasil e assistir a um curta realizado especialmente pra gente por alunos da Escola de Santo Antônio de los Baños, em Cuba. Eu volto já, fica aí.